Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, quero só comentar rapidamente sobre a influência dos acontecimentos do século XX na indústria cultural. O que eu estou chamando de indústria cultural? São aqueles produtos que são idealizados e vendidos voltados para o entretenimento, né? Então, cinema, história em quadrinhos, música, seriados, certo? Então esse seria o conjunto aí da tal da indústria cultural. E que depois se desmembra, né, em roupas, brinquedos, então toda uma gama de produtos que o capitalismo entendeu que poderia vender para o entretenimento das pessoas. O século XX ele foi marcado por acontecimentos que influenciam nossas vidas até hoje, né? E que esses acontecimentos impactaram na maioria dos países, principalmente nos países ocidentais, mas também lá no Japão, China, enfim. Então você tem a crise de 1929, Primeira e Segunda Guerra, o nazismo e o fascismo, a Guerra Fria. E tudo isso é muito marcante na produção cultural até os dias de hoje. Então, por exemplo, a Guerra Fria foi essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, sendo que eles não chegaram a se atacar diretamente. Mas as ideias, né, o imaginário ali da Guerra Fria perpassa vários filmes. Vocês podem notar que até hoje tem filmes, né, em que você tem um vilão que é um espião russo, alguém com sotaque russo. Enfim, tem filmes que dão a entender que essa coisa da espionagem dupla ali, né, de Estados Unidos e Rússia, né, já que a União Soviética já se desfez, continuaram depois da Guerra Fria. Então, Guerra Fria já é um ponto marcante aí nessa indústria cultural. Inclusive tem uma série chamada The Expanse, que é sobre questão espacial, né, no futuro, mas lá você tem uma rivalidade entre a Terra e Marte, mas quem realmente se ferra com essa rivalidade são os grupos que vivem nos cinturões, né, que é todo um processo de colonização espacial. Enfim, é uma série que faz uma metáfora ali da Guerra Fria. A Primeira e Segunda Guerra Mundial também levou à produção de vários filmes e também influenciou muito a questão dos quadrinhos. As histórias em quadrinhos, né, do século XX são muito marcadas pelos acontecimentos dessa época. Por exemplo, você tem os quadrinhos do Capitão América. Ele foi pensado justamente para fortalecer a coisa do nacionalismo norte-americano. Ele tem no uniforme, né, as cores da bandeira norte-americana. Ele é um soldado. Isso o cinema americano tem muito, né? Protagonistas que são soldados. Mesmo que não seja um filme em tempo de guerra, é muito presente essa coisa do herói americano que é um soldado, né? E em certo momento, o Capitão América, num quadrinho clássico, ele vai inclusive enfrentar o próprio Adolf Hitler. Isso aí é para fortalecer uma ideia que existe ali no ideário norte-americano, né, de que os Estados Unidos foram grandes responsáveis pela derrota do nazismo. E não foi bem assim na Segunda Guerra, né? A gente tem os registros aí de que, na verdade, as maiores batalhas travadas contra os nazistas foram com a União Soviética, que perdeu muito mais pessoas, usou muito mais munição, muito mais armamento para lutar contra o nazismo, né? A participação dos Estados Unidos é mais no finalzinho da guerra, e ele não vai sozinho, é ali o grande dia D com vários outros aliados, enfim. Mas lá na revista do Capitão América a gente tem essa ideia de que ele teria sido, de que os Estados Unidos teriam sido protagonistas. O Capitão América tem um arqui-inimigo que é o Caveira Vermelha, que não por acaso seria um nazista, né? E é engraçado que ele também traz a cor vermelha, que aí remete ao vermelho do comunismo, não é por acaso. Em algum momento acho que também tem gibi do Superman, em que ele chega também a esmurrar o Hitler. E um outro quadrinho também que faz muita referência ao século XX são as histórias dos X-Men. Os X-Men foram criados na época de 1960, na década de 1960, muito ali no calor das lutas pelos direitos dos negros nos Estados Unidos.
né, em busca ali da igualdade de direitos. E aí, não é à toa que nesses quadrinhos você tem os mutantes, que são uma raça perseguida. Você tem, por exemplo, o Magneto, cuja família foi perseguida e exterminada em campo de concentração. No filme, até o próprio Magneto é preso no campo de concentração. Nos quadrinhos é um pouco diferente, foi mais a família dele que sofreu de forma mais direta com isso. Ironicamente, né, então o Magneto, que ele é mutante e judeu. O Magneto, quando ele se torna governante de uma ilha chamada Genosha, lá nos quadrinhos, ele acaba adotando uma forma de governo que lembra um pouco, né, desses caras autoritários do século XX, tipo o próprio Mussolini, Hitler ou Stalin. Então aquela coisa da adoração ao líder e tudo mais. Um outro detalhe também de X-Men é que nos futuros alternativos que aparecem nos quadrinhos, os mutantes, eles passam por campos de concentração, eles são esterilizados, eles são marcados, né, com a marca no rosto para identificar. Então, quer dizer, é um tratamento muito parecido com aquilo que era feito contra os judeus, certo? Também eu vou deixar na descrição o link de um vídeo aqui do YouTube em que um canal ele aponta elementos fascistas lá no filme 300 de Esparta, que eu mesmo nem tinha percebido, mas que o filme ele tem ali subentendido vários elementos que remetem sim ao fascismo, até aquela coisa do vigor masculino, aquele monte de cara, né, com o peito de fora, aqueles caras bombados, enfim. É um vídeo muito interessante do canal Tralhas do John. Agradeço pela atenção até aqui, né? E fica aí essa reflexão do quanto os acontecimentos do século XX interferem na indústria cultural até hoje. Um grande abraço, até a próxima.